Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre comunicação. O que seria comunicação? Comunicação seria compartilhar ideia, pensamento, experiência. Mas afinal, o que seria especificamente a comunicação? É um processo multifacético que ocorre em vários níveis, consciente, subconsciente, inconsciente, como parte orgânica do dinâmico processo da própria vida. A palavra comunicar vem do latim comunicare, ou seja, pôr em comum. Portanto, pressupõe consenso, comum acordo, consentimento, compartilhar algo com alguém em uma dada realidade, que pode ser ideias, imagens, experiências. Na comunicação, a intencionalidade é extremamente importante. É a intenção do produtor numa determinada situação comunicativa. A meta pode ser informar, ou impressionar, ou alarmar, ou convencer, ou pedir, ou ofender, etc. E é ela que vai orientar a confecção do texto. Roman Jakobson, linguista russo que em 1960 propôs um modelo esquemático do funcionamento do processo de comunicação, nos ajuda a entender como que funciona isso na prática. Para Jakobson, o esquema da comunicação é composto por um emissor, um receptor, mensagem, canal, um código e um referente. Para ele, o emissor é a pessoa que envia a mensagem, o receptor, quem recebe a mensagem, aquilo que o emissor transmite, canal, o meio por onde se transmite a mensagem, referente é sobre o que se elaborou, e código ao conjunto de desenhos ou sinais que, combinados de acordo com regras próprias, são utilizados para transmitir mensagens. Na comunicação pode acontecer alguma interferência. As interferências devem ser consideradas no processo. Pode-se ter interferência física, interferência psicológica, semântica ou fisiológica. O uso do feedback é algo importantíssimo na comunicação. É por meio do feedback que se vai corrigindo as interferências ou as necessidades que vão surgindo de que ambos os envolvidos no processo possam ter clareza da mensagem. A interferência é algo que atrapalha a comunicação e o feedback pode minimizar as interferências nesse processo. Em comunicação, é importante saber que se vai usar uma linguagem. E o que seria, então, a linguagem? Qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais. Podem ser sonoros, podem ser gráficos, gestuais ou etc. E a linguagem pode ser a verbal, a não verbal ou a mista. A linguagem verbal vai utilizar-se de palavras escritas na forma escrita ou falada. A não verbal vai utilizar-se de símbolos e a mista vai utilizar-se de símbolos e de palavras. As funções da linguagem estão relacionadas aos elementos da comunicação. E é importante considerar que o emissor, caso ele queira usar a linguagem com a função emotiva, ele vai utilizar-se da linguagem na primeira pessoa, não é? Vai falar dele próprio, usando o pronome eu. Se a intenção for apenas transmitir a informação, usar-se-á a linguagem referencial na sua função de transmissão apenas da mensagem na sua forma mais objetiva possível. Se a intenção for destacar a beleza das palavras, vai-se trabalhar com a linguagem na função poética, ou então, se a intenção é verificar se o canal está livre para que se estabeleça a comunicação, será usada a linguagem na sua função fática. Caso a intenção seja explicar o código, usando o próprio código, a função da linguagem empregada será a metalinguística. Ou então, a função conativa ou apelativa, quando a intenção for convencer o receptor. A fala na comunicação é algo que vai acontecer o tempo todo se a intenção for apropriar-se da oralidade. E o que seria então a fala?
o uso particular que cada falante faz da sua língua. Nós vamos ter exemplos de usos da língua no seu modo particular, pelo falante, através do exemplo da fala do caipira, por exemplo, que tem um linguajar particular, a fala do gaúcho, com o seu vocabulário também particular. Isso vai acontecendo em todas as formas de falas entre as pessoas. Nós vamos chamar isso de variedades linguísticas, que seriam as diferenças entre as maneiras de falar das pessoas. A mesma pessoa costuma variar a fala também. A língua falada também se adapta ao canal. E para que saber de tudo isso? Para que possamos nos apropriar da linguagem, ter consciência das suas funções, saber das intenções durante a comunicação e podermos interagir melhor na vida pessoal, profissional, acadêmica, interagir conosco mesmos, interagir com o outro. A comunicação, na sua forma impessoal, é aquela que vai se apropriar de uma linguagem mais objetiva, não vai incluir o falante durante o processo de comunicação, vai utilizar pronome na terceira pessoa, como o ele, por exemplo. A comunicação interpessoal é aquela em que você vai utilizar numa interação entre as pessoas, e a comunicação intrapessoal é aquela que vai ocorrer entre você e você mesmo, que são os momentos de reflexão ou os momentos de autoconhecimento desenvolvidos ao longo das suas situações vividas. Então, no trabalho, na sua interação entre amigos, na sua vida pessoal, na sua vida mais particular, você vai se apropriar dos elementos da comunicação. E como aplicar esses conhecimentos técnicos sobre comunicação na vida prática? Ao falar com alguém, por exemplo, certificar-se de que o outro entendeu cada palavra do que foi dito. Caso contrário, dizer o que foi dito usando sinônimos, ou seja, outras palavras, é uma das maneiras de eliminar os males entendidos. Enquanto não entender o que foi dito, fazer perguntas, consultar dicionários, sites, livros, conversar com outras pessoas, de modo que o tema desenvolvido torne-se comum entre você e o seu interlocutor. Muito obrigada por acompanhar-nos até aqui e até uma próxima.